queridos anjos iluminados, decades nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Doe leve pix, você ajuda o canal e favorece o canal. Você sabe, o canal é feito de pai e filho autista, então vamos fazer o canal acontecer. Hoje, sim, nessa semana de Natal, vamos ter aqui o Kiba do Naruto, o vídeo especial de Natal e mais um personagem da DC. Então, não percam, estamos sempre trabalhando. Hoje, Kiba, vamos falar sobre o seu poder ancestral, sobre o que quer controlar do lado animalia dele. Kiba é membro do clã Inuzuka, da linhagem Konohara-guri, especializada em ninja cães. Os membros do clã possuem cães com sentidos aguçados, especialmente olfato, compartilhando um laço simbiótico com seus parceiros caninos. Inuzuka pode detectar chakra, rastrear inimigos, coordenar ataques cooperativos altamente eficazes, graças à sua própria técnicas do clã, e também são facilmente reconhecidos como marcas vermelhas, semelhantes a presas na bochecha. Kiba faz a primeira aparição no mangá no episódio 74, no episódio 1 no anime. Ao longo da série, sua roupa evolui conforme ele envelhece. Henrique do progride, Kiba do clássico, usa roupas padrões, casaco forjado e pele com símbolos de armadura e sandálias. O Kiba do Shippuden, seus trajes são mais escuros, práticos, refletindo a maturidade. Kiba frequentemente é descrito como impulsivo, confiante e espírito selvagem. Ele é um temperamento forte, tende a agir sem pensar demais. Ele se empolga facilmente no combate. Seu autocontrole às vezes beira sua arrogância. Desafia outros shinobis, mesmo em situações que não aconselha. E impulsivo pode ter uma vantagem, tanto uma coragem e astúcia, quanto fraqueza tática. Apesar de Kiba não é superficialmente. Apesar disso, Kiba não é superficialmente. Não é superficialmente, ele é profundamente leal a quem se considera amigos. Valoriza muitos os laços que formou com companheiros da equipe, Hinata e Shino. Apesar de frequentemente discordar de Shino, por ser mais cauteloso e estratégico, levanta muitas vezes os debates sobre liderança, se há respeito mútuo. Um dos traços de Kiba é a conexão com a Akamaru. Você tá vendo a Akamaru, sim, um cachorrinho, parceiro canino desde a infância. Ele demonstra forte afeição e compromisso. Akamaru estando disposto a arriscar sua própria vida para protegê-lo. Kiba também desenvolve laços efetivos com Hinata, agindo muitas vezes como um amigo próximo, incentivador de sua força. Ele costuma provocar Hinata, especialmente em relação aos sentimentos dela por Naruto. Já falamos dela e já falamos do Naruto aqui. Apesar de suas tendências a avançar da cautela, Kiba tem um sonho, que revela a missão é se tornar um Hokage, reconhecido como um shinobi de um grande valor. Essa missão, mencionada durante os eventos de Chunin, novamente na Quarta Guerra Mundial Ninja. Habilidades. Ele tem um olfato desenvolvido e instinto aguçado de combate, movimentos padrões que tornam-se difíceis de despistá-lo. Golpes: Fang of Fanger, Human Beast combinação de Shiba com Akamaru, Double Hit Wolf, Trio Hit Wolf, a transformação múltipla em cabeça de cachorro e outras variedades. Se você for ver, Kiba é uma pessoa muito importante, ele ajuda. Agora a gente vai colocar Kiba segundo o arquétipo de formação ancestral e Freud e os sentidos primordiais. Na obra de Naruto, Kiba representa um arquétipo específico recorrente na história humana, o guerreiro tribal.
aquele que a identidade não nasce da abstração intelectual, mas do corpo, do instinto, da coletividade. Diferentes personagens como intelecto, Shikamaru, espiritualidade, Hinata e destino messiânico, Naruto, Kiba é construído como homem da terra, o cheiro, o ritmo corporal. Yang descreve como arquétipos de formas universais, inconsciente coletivo, padrões simbólicos que atravessam as culturas, épocas mitológicas, arquétipos, encarna o homem-lobo, o caçador, o membro da matilha. Desde pinturas rupestres nas lendas nórdicas e indígenas, xamânicas e greco-romano. Inusuka, o clã Inusuka não é apenas uma família ninja, ela é uma família, é uma tribo arquétipa organizada em torno da cooperação. Yang e os animais, os sonhos representam conteúdos instintos inconscientes, forças psíquicas que antecedem a razão e sustentam a vida psíquica do animal, não inferior ou não inferior ao humano, mas sim mais antigo. Kiba não usa a Camaro como ferramenta. A Camaro é a extensão do corpo, a espelho inconsciente, a projeção interna. É a relação simbólica de Yang chamaria integração do instinto e consciência, algo raro na modernidade, mas fundamental para o equilíbrio psíquico. Enquanto muitos personagens como Naruto lutam com seus impulsos, Sasuke, Gaara e Naruto, Kiba habita seus impulsos. As técnicas artificiais. O mundo ninja é técnicas artificiais, manipulação de chakra, armas proibidas, clonagens e genética de Orochimaru. Kiba, por outro lado, ele é ligado ao modelo pré-moderno do poder. O corpo é treinado, sentidos aguçados, confiança no parceiro, leitura ambiente. Isso significa o conflito simbólico do avanço da tecnologia, tornando-se resistência atípica. Na teoria freudiana, id representa a instância psíquica, impulsos primitivos, fome e agressividade, desejo, ferocidade. Kiba, entre eles, é o jovem, aqueles que têm mais explicitamente a representação do it. Reage sempre antes de pensar, age por impulso, confia no instinto, demonstra agressividade. Mas a diferença do estereótipo é descontrolado. Kiba não é um sujeito patológico. Isso ocorre porque o seu ego é uma estrutura graças à disciplina do clã, que é a presença do Akamaru. Freud via o ego como mediador, realização do it. Kiba não se constrói apenas individualmente, mas coletivamente. A matilha é um conceito de etologia, animal, compra e regula. A Camaro significa, sinaliza o perigo. A mãe, Tsumi Inusuka, impõe limites. O clã favorece códigos de conduta. Assim, Kiba não reprime hoje, ele se canaliza. Sim, você não precisa se reprimir. Você precisa ter boas orientações. Esse é o ponto crucial. Que Freud alertava sobre repressão expressiva do instinto e neurose. Kiba representa o oposto da neurose moderna. Ele é o sujeito integrado ao impulso. Freud também reconheceria a agressividade da pulsão do Thanatos. Kiba, nessa agressividade, não é sadismo, não é crueldade, não é destruição gratuita. É a função defensiva territorial, exatamente como os animais. Entre os sentidos humanos, o olfato é diferente, conectado ao sistema límpido da região do cérebro ligada à memória emocional, ao medo. Jung e Freud concordavam ainda por caminhos diferentes os sentidos corporais e são portais inconscientes. Ele reconhece indivíduos pelo cheiro, distingue pelo chakra, identifica emoções. Isso simboliza uma forma pré-verbal, anterior à lógica. Na cultura moderna, o cheiro reprimido, perfumes artificiais, asepsia, negação do corpo, Kiba vive o oposto. Ele confia no cheiro como verdade. Ele fareja a falsidade, percebe intenções ocultas, lê o mundo sem máscaras. O cheiro aqui funciona como metáfora da verdade psíquica, aquilo que pode ser fingido.
Akamaru não é apenas um aliado físico, ele funciona como radar emocional, extensão perspectiva, guardião do inconsciente. Quando Akamaru sente medo, Kiba sente. Quando Akamaru avança, Kiba confia. Essa simbiose lembra o conceito junguiano, o self amplificado. Freud via a sublimação dos impulsos agressivos, Yang via o encontro de arquétipos. Kiba é instinto, Shino é mente estratégica e Hinata acessibilidade emocional. Shino representa o ego hiperracional. Kiba representa o id e o conflito de ambos. Não é a rivalidade, é a tensão criativa. E Hinata e Kiba assumem um papel de protetor, incentivador e guardião da matilha. Ao sonho de Kiba em se tornar Hokage não é político, é simbólico. Reconhecimento da força do instinto, validação do arquétipo animal e provar que o guerreiro tribal ainda tem um lugar no mundo. É o Tsumori infinito. Seu mundo ideal é simples. Para Yang, a sombra é um conjunto de impulsos, desejos, instintos, que o indivíduo rejeita, reprime e adequa às normas sociais. Diferente da visão moralista, Yang não define a sombra como mal, mas sim energia psíquica integrada. Quando mais reprime a sombra, mais perigosa fica. Inuzuka é um caso singular. Ele não reprime a sombra. Ele vive e se integra a ela. Expressa enquanto muitos personagens da obra entram em colapso justamente por não lidarem com a sombra, Gaara se transforma na rejeição e sadismo. Sasuke se converte ao ódio. Orochimaru sublima o medo e a perversão. Kiba segue outro caminho. Sua agressividade compreensividade, provocação e instintos não são negados, são canalizados no treino, no combate, na defesa de aliados e na lealdade. As Yang alertava que a sociedade excessiva racional produz indivíduos desconectos, neuroses, projeções violentas, fanatismos ideológicos. Kiba é o contraponto, ele é o risco dentro do universo ninja. Ele lembra: quem ignora o animal interior acaba sendo dominado. E o mal-estar da civilização. Freud argumenta que a sociedade é repressão de instintos funcionais. Essa repressão, embora necessária, gera sofrimento. No mundo de Naruto, vemos mal-estar de forma amplificada. Crianças treinadas para fazer mal, emoções reprimidas em nome do dever, sacrifício individual pela coletividade. Novamente, o Kiba ocupa a posição que não se abdica à expressão extinta. Compare Kiba com personagens reprimidos. Sai, emocionalmente anestesiado. Neji, prisioneiro do destino pela rigidez. Itachi, esmagado pelo superego. Freud diria que esses personagens vivem sobre o superego tirânico. Kiba, por outro lado, é o superego orgânico, herdeiro da tradição do clã, não de uma ideologia abstrata. Ele sabe quando atacar e sabe quando recuar, e quando tem que proteger. Não há regras escritas, mas a sensibilidade. Freud reconheceria o humor como um mecanismo saudável, descarga psíquica. Kiba provoca, ri, debocha, exalta, libertação, tensão, redução da agressividade acumulada, afirmação do ego. Enquanto os personagens silenciosos acumulam ressentimento, Kiba expulsa o excesso emocional. Com o avanço do mundo ninja surgem técnicas artificiais, manipulação genética, poderes desconectados e esforço físico. O corpo Kiba representa o ninja arcaico. O corpo importa, o treino importa, o vínculo importa. De um ponto simbólico, Kiba representa a resistência biológica contra a artificialização do ser humano. Estamos vendo, hoje em dia, os seres humanos querendo fazer o transhumanismo. Então, a gente está vendo o quanto quer voltar para o clã, para ancestral. O clã Inosuka não se organiza por ideologia, mas tradição, função e cooperação. Siga as tradições. Não é utopia, não é discurso abstrato. É na prática a conveniência de transmissão de saberes corporais
Isso se aproxima de uma sociedade tribais reais diante de estados centralizados modernos. Naruto representa a vontade consciente, a perseverança, o ego de expansão. Kiba representa o instinto confiante, o corpo que reage na mente. A luta entre Exame e Chunin não é apenas física, é simbólica. Naruto vence pela insistência. Kiba perde por confiar demais no domínio do instinto. Ambos aprendem. Sasuke reprime a dor, medo, raiva e explode. Kiba expressa isso desde o início, porque Sasuke se fragmenta e Kiba se mantém inteiro. Freud diria que Sasuke é dominado pelo retorno do reprimido, Kiba não. Gaara canaliza a solidão, a violência absoluta. Kiba canaliza o pertencimento da força coletiva. A diferença não é genética, é relacional. Akamaru salva Kiba da solidão. A ausência do vínculo destrói Gara. Na prática evolutiva psicológica, a amizade surge de estratégia de sobrevivência. Yang reconhece simbolicamente o arquétipo da fraternidade. Kiba é o amigo, não é acessório. Amigo é a extensão do corpo. Essa é a luta acompanhada para se viver no dia a dia. As verdadeiras amizades que eu falo aqui, a Liga Nerdola, pessoal, sabe? Shino representa o controle absoluto, representa o impulso vital. Juntos formam a unidade psíquica completa, onde não hesita, outro avança, onde um se perde e outro pensa. Yang chamaria aqui, completaria o arquétipo. Kiba não trai, não abandona, não racionaliza covardemente. Sua ética não é filosofia, é a biologia moral ao mesmo tempo baseada em proteção da matilha, defesa de território e cuidado dos mais fracos. Acamar o seu alter ego é um instinto puro, emoção imediata, corpo sem máscara. Ele age onde Kiba hesita, ele sente onde Kiba não alcança. Yankee veria Akamaru como manifestação externa da sombra integrada, algo raríssimo na ficção moderna. A técnica de transformação simboliza o profundo da possibilidade de andar da razão sem anular nenhum dos dois. Para Cao Yang, o processo de individualização não significa superar o instinto, mas integrá-lo, formar-se ao self-consciente, coerente, diferente das narrativas modernas, exaltam a negação do corpo biológico. Yang compreende que o ser humano é uma totalidade de vida, viva, e Kiba percorre exatamente esse caminho. Ele não se torna um ninja mais poderoso no sentido espetacular, mas ele se torna um ninja inteiro. Um crescimento não é marcado por técnicas proibidas, transformações monstruosas, e sim, autocontrole sem repressão, responsabilidade sem negação, lealdade sem submissão cega. Isso faz Kiba um exemplo, a individualização saudável. Muitos personagens confundem a maturidade com endurecimento emocional. Sasuke se torna frio. Itachi, sacrificial. Sais, artificial. Kiba amadurece sem perder riso, provocação ou impulso vital. Yang afirmaria que o verdadeiro amadurecimento é o contato da criança interior. Kiba, adulto, ainda ri e provoca e empolga quando conter o ataque para se proteger. Ao longo da série, Kiba entra numa crise de identidade profunda. Isso significa sua identidade e estrutura desde cedo os três pilares, clã, matilha e função. Os pilares impedem a fragmentação psíquica. Do ponto de vista psicológico, a Quarta Guerra Ninja, exceto o evento traumático em massa, Freud, após a Primeira Guerra Mundial, escreveu extensivamente Neurose da Guerra, destacando dissociação, culpa de sobrevivência, endurecimento emocional. Kiba atravessa esse conflito sem colapsar. Freud deixa o trauma e não destrói todos igualmente. Ele define e impacta a estrutura anterior. Kiba entra na guerra com ego forte, vínculos reais e função clara. Ele não luta por ideologia e vingança. Ele luta pela vila, pelos amigos, pela matilha. Isso fortalece o sentimento. Enquanto personagens,
excessivamente intelectuais entram em colapso diante do caos, Kiba responde: atenção sensorial, leitura ambiente e presença corporal. Freud reconheceria que o corpo funcional é uma âncora contra a dissociação mental. Shitsumori infinito é a ferramenta narrativa profundamente que revela o Yang, o desejo mais íntimo. Kiba não é a dominação, é o poder absoluto da glória bélica. Ele ser reconhecido, ser um Hokage e ter um feriado dedicado aos cães. Isso é revelador. Kiba não deseja poder político por cargo, ele deseja valor de reconhecimento distinto. Yang diria que esse sonho representa a validação do guerreiro tribal. O tom cômico de Kiba não diminui a profundidade da obra. Pelo contrário, Freud via o humor como uma das formas mais elevadas da maturidade psíquica. Mas não desejar um mundo trágico, grandioso, mostrar seu ego inflado. Em Boruto, Kiba se torna investigador da polícia de Konoha, treinador dos cães ninjas e guardiões da tradição do Khan. A escolha profissional coerente com sua psique. Freud discutiria que a masculinidade da dominação e a capacidade de assumir responsabilidade. Kiba adulto trabalha, protege, mantém vínculos e não se infantiliza. Ele representa o masculino funcional. A relação de Kiba com Temaki reflete um emocional importante. Não é dependência, não é submissão, não é idealização, é a parceria. Yang chamaria a relação de indivíduos. A Kiba assume o papel transmissor cultural. Ele não luta, ele ensina. Em termos junguianos, ele se torna portador do arquétipo do ancião jovem. Ao treinar cães, Kiba preserva o símbolo central do clã, animal como parceiro, não como ferramenta. Isso é frontalmente a visão tecnocrática que transforma em recurso. Kiba não rejeita o progresso, mas também não idolatra. Ele tem um corpo, o instinto e a tradição, enquanto ele se adapta pelo mundo. Desde as primeiras sociedades humanas, o cão sempre surge. Você está vendo os cães aí? Sempre surgem. Ele não é apenas um animal domesticado, é o primeiro aliado do homem. Na mitologia, surge o cão, guardião dignitário dos mundos, protetor de tribos, guia dos mortos, companheiro e herói. Exemplos, você está vendo? Cerberus, e Anubis e Garn, o da mitologia nórdica. Os cães xamânicos, sim, isso identifica o arquétipo do guardião inconsciente, aquele que protege aquele que alerta. O cão representa o instinto socializado, o lobo representa o instinto livre, tribal, territorial. Kiba transita entre as duas dimensões. Ele é o cão, ele é o lobo, ele é o humano. Diferente do herói messiânico ou revolucionário, Kiba é o herói funcional, aquele que mantém a ordem básica. Ele não deseja destruir, ele deseja defender e preservar. Isso se aproxima a caçadores tribais, guardiões de fronteira e guardiões de aldeia. Yang descreve como arquétipo do defensor. Na tragédia clássica, o herói, pela rubris, o excesso de orgulho, Kiba não sofre desse mal. Mesmo quando ele sonha em ser Hokage, seu desejo não é inflado. Ele quer remoldar a sociedade e ser reconhecido. Freud descreve o conflito de ego e superego. Yang amplia como self e totalidade. Kiba representa wit, agressividade, prazer de combate. O ego, responsabilidade, lealdade, função social. O self, a identidade integrada, coerente e estável. Kiba não nega agressividade, seu cheiro ou animalidade. Ele reconhece, treina e canaliza. Yang diria que isso é a virtude genuína. A ética de Kiba não nasce de leis escritas ideológicas abstratas. Ele protege os seus, defende seu território, não abandona os fracos. Ele reage quando ameaça para validar uma sociedade. Para Kiba, amizade não é discurso, é ação. Guarda isso que eu estou falando. Esse tópico aí que a gente vai debater daqui a pouquinho. Ele corre risco por amigos, sangra por aliados e não calcula os custos morais. Freud diria que a subliminação saudável.
A modernidade produz indivíduos, negam o corpo, negam o instinto, negam a biologia. Isso gera ansiedade, frustração e violência. Kiba funciona como crítica simbólica. Yang alertava: quando o animal interior é negado, ele retorna como fanatismo, violência irracional e desumana. Kiba é o oposto. Ele sabe educar e sabe se tornar aliado. Kiba é forte, não é opressor, é agressivo, não é cruel, confiante e não é arrogante. Ele é a definição saudável. Ele assume trabalho, função social, legado e vínculos, sem perder o impulso vital. Kiba não é o centro da narrativa do pilar simbólico. Ele sustenta os valores que impedem o colapso moral no mundo ninja. Enquanto personagens extraordinários vêm e vão com o arquétipo guardião instinto, Kiba representa o instinto, a amizade, a lealdade, a ética corporal, a ética natural e o corpo. A luz de Yang, o homem permanece humano quando reconhece seu animal interior dentro dele. A luz de Yang em Kiba é o self integrado. Freud educa o ego saudável. A mitologia é o guardião limiar e a amizade é o irmão da matilha. Sim, estamos falando de Kiba. Amizade, lealdade. Primeiro lugar, eu tenho minha lealdade junto à Liga Nerdola. Vocês sabem muito bem, eu já falei 1 milhão de vezes aqui em lives e sempre falo em vídeos. A Liga me acolheu. Eles entenderam o significado do meu canal, entenderam o significado que eu tô lutando. Eles viram que eu sou um autista que luto por uma meta. E todos que são meus amigos, eu protejo. Eu tenho amizade de que vai fazer ano que vem. Agora, no começo do ano, de 26, 30 anos. E para mim, a amizade é levada a sério. O poder ancestral é o poder espiritual. É o instinto que você tem de proteger o outro. Quem vai lá te ajudar? Quem vai lá te proteger? Quem vai lá conversar com você? Isso é ser amigo. Isso é querer te ajudar diante disso tudo. Você precisa entender a sociedade. Você precisa entender. Lute em algo melhor. Faça, proteja aqueles que você ama, seus amigos e cada um deles. Você vai crescer. Cresça junto àqueles que você ama. Cresça diante do mundo que está vazio, sem valor sentimental. Você sendo amigo, você sendo leal, você consegue caminhar. Você tendo as pessoas certas ao seu lado, você caminha. Seja leal uns com os outros que você vai crescer. As amizades que eu tenho da Liga, do pessoal do QG e tudo mais, meus amigos de infância, minha família, que realmente me apoia, eu tô aqui. Não se esqueçam, amizade é tudo. Eu sou um Kiba que tô aí para ajudar qualquer um de vocês.